estava comentando aqui com o Vicente. Obrigada por ter aceito aqui o convite de estar aqui com a gente nessa disciplina. Tá? É uma disciplina de seminários avançados, né, dos estudantes, né, de alguns estudantes do doutorado do nosso programa. Né? Tenho aqui o Rubens, a Miriam, que saiu para pegar uma água ali, que está voltando, e a Miriam Daniela, que é minha orientanda também aqui do doutorado. Eu agradeço muito a sua participação, ter aceito o convite. Né? Eu não sei se você se lembra, a gente se encontrou um tempo atrás numa pesquisa com a Deise Matos, aqui pela Católica também. Acho que você nem estava fazendo doutorado. Eu estava fazendo doutorado na época que eu morava em Brasília. Pois é, então... Mas então, 2010 foi que eu defendi, foi antes disso. Deve ter sido uns 10 anos atrás, né? Mas que bom te rever, te reencontrar aqui. Não, ótimo. Quem encaminhou, não sei se você te pediu, né? Te encaminhou para mim, foi o professor Aguinaldo, que aí me falou um pouquinho do seu trabalho. Eu estava aqui comentando com a turma, né? Das dificuldades, né, que a gente tem um pouquinho aqui na hora que a gente vai encaminhar um manuscrito para publicação, que existem alguns detalhes que a gente demora, às vezes, para perceber. E está contando o caso da minha aluna que mandou umas 3 vezes um manuscrito para uma revista e voltava dizendo que ela não tem... Assim, voltava assim, de imediato, sem nem parecer. Né? O editor já olhava e mandava dizendo que não atendia as normas da revista. Né? E aí, depois da 3ª vez que eu fui olhar qual que era o problema, estava assim... tinha identificação nas propriedades do documento, né? Quer dizer, ela só tinha esquecido de tirar a identificação da propriedade do documento. É um detalhe que a gente demora, né, para perceber, e no resto estava tudo ok. Mas, enfim, estava contando isso, que às vezes esse processo, né, porque a gente trabalha aqui com publicação, né, escrita de manuscritos e tudo, a gente conhece muito assim como consumidores, né? A gente escreve, trabalha nisso, né? Então a gente produz os artigos, mas a gente consome muito deles também, nós somos consumidores desses artigos, mas entendemos muito pouco o que acontece ali por trás desse processo de Sim. Tá? Aí, e Vicente, como é o editor, né? O Agnaldo me falou que você é o editor da revista Interpersona agora. Nossa, legal, parabéns. Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa sua trajetória, como que você chegou ali nessa... Não, também eu fiquei super feliz com esse convite do Aguinaldo para assumir a revista, né? Eu também não preparei nada para falar, nenhuma fala organizada aqui, mas enfim, a história começou quando o Aguinaldo ele fez o Congresso Brasileiro de Pesquisa e Relacionamento Interpessoal. Ele organizou 3 edições desse congresso. E aí eu quis organizar um evento online na pandemia, e aí tive a ideia, não, vou chamar de 4º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Relacionamento Interpessoal. Aí falei com o Aguinaldo, posso usar o nome do congresso, ele retomar esse movimento, aí não pode, ficou super feliz. E aí isso coincidiu com a aposentadoria dele, aí eu disse, não, acho que vai ser o Vicente que eu vou convidar para pegar a Interpersona no meu lugar, né? E eu fiquei muito feliz também, porque a Interpersona acho que é uma revista que ela é especial, ela tem muitas diferenças, assim, eu considero a mais internacional de todas as revistas da psicologia brasileira, uma revista que, de fato, ela está publicando artigos de fora do país, muito pouca coisa nacional que a gente recebe, e eu até tento investir pouco no Brasil para justamente não perder essa cara, né? Se eu começar porque meu círculo de amizade acaba sendo no Brasil, então eu tenho medo de começar a receber muito artigo brasileiro e a revista ficar, enfim, deixar de ser internacional, né? Mas a gente, claro que temos recebido bons artigos brasileiros também, né? Já publicamos artigos de 90 países na história, assim, e inclusive, assim, ela é uma revista, além internacional, ela é uma revista que ela é pouco americana também, que os principais periódicos da área recebem muito artigo de Estados Unidos, assim, a gente recebe artigo de
de países bem subrepresentados no mundo da ciência. Sei lá, Indonésia, Serra Leoa, e por aí vai. Né? A gente vai de alguns lugares remotos, né, do planeta. E o que mais, né? Eu tenho tocado sozinho a revista, assim, o meu fluxo de artigos não é um fluxo tão grande, assim, eu tenho recebido em torno de um artigo por semana, assim, isso é bem pouco, né, comparado com, sei lá, imagino que uma revista tipo Temas em Psicologia deve receber uns 5 artigos por dia, né? Alguns 5 artigos por dia, né? Deve ser alguma coisa dessa ordem. Então, aí depende de ter alguns editores associados também ajudando nessa tarefa da tramitação. Uma pessoa sozinha não dá conta, né? Principalmente que essa pessoa também tem uma... Não é só editor da revista, tem o resto de uma vida acadêmica, da aula. Então tem todas essas coisas, né? A Interpersona eu ainda estou conseguindo tocar sozinho com assistentes editoriais, são alunos de graduação. Mas acho que a principal dificuldade é achar parecerista. É uma dificuldade, assim, tem sido normal um artigo eu ter que mandar para 20 pareceristas para conseguir os 2 pareceres que eu preciso. Assim, é uma coisa que é normal, assim. Então, um artigo chega, eu já mando de cara para 5 pareceristas, para com alguma sorte, dentre esses 5 eu consigo 2, mas eu tenho que ter muita sorte. Assim. Mas aí não consegui nos 5, só consegui um, não consegui nenhum. Espera umas 2 semanas, manda para mais. E isso que eu acho que isso também demora, assim, na questão de ter o primeiro parecer, né? Que mais? Eu conversei com o povo da Arquivos Brasileiros de Psicologia, enfim, uma revista que ela é muito tradicional aqui no Brasil, da década de 80, ela já vem, e agora eles cancelaram as submissões porque eles não estão dando conta. Aí eles me falaram que eles estão com 800 artigos parados, inclusive um meu, assim, esperando para dar um parecer lá. Assim. Então é um fluxo bem grande, bem difícil de lidar, assim, então uma revista, um periódico científico depende de muitas pessoas para funcionar, né? E todas as pessoas trabalham de graça, todas as pessoas entre aspas, assim, né? Que o Bruno Damasio, enfim, foi editor da Temas de Psicologia, a gente acaba conversando também, ouvindo outras experiências, né? Aí ele me disse que estava meio revoltado, assim, que, tipo, o cara da diagramação recebe dinheiro, aí tem um tradutor que recebe dinheiro, tem um revisor, não sei do que recebe dinheiro, e ele que é o editor não ganha nada para estar lá. Né? Então, a revista funciona muito no amor de quem está lá, né? Tem bastante essa coisa, né? E vocês têm financiamento ou não? A gente está numa plataforma chamada Psych Open. Esse é o único financiamento. Na verdade, quem financia a Interpersona é o governo alemão. Né? Essa plataforma é do governo alemão e consigo dar acesso livre para os artigos também, né, com isso. E sem o Psych Open a revista seria inviável, né? Porque eu tramito o artigo depois que eu aceito, o problema é deles lá. Assim. Então isso me ajuda muito, assim, depois de aceite, eles vão revisar, vão diagramar, vão publicar, eles mantêm contato com indexadores também, então isso me ajuda muito, assim, e me ajuda tanto, assim, esse Psych Open, porque tem uma coisa de umas 3 semanas atrás eu recebi um convite da SAGE para colocar a Interpersona na SAGE e eu recusei, assim, sem nem pensar, assim, porque várias coisas, sim. O primeiro que eu teria que colocar numa plataforma nova, toda a revista tem todo um período de adaptação, e acho que o principal motivo é que eu perderia o acesso livre dos artigos. Aí os autores teriam que pagar para publicar, e para mim eu não acho legal, assim,
visão de ciência, eu prefiro estar numa plataforma talvez com menos grife, assim, mas que me deu acesso aberto. Deixa eu apresentar um pouquinho, que eu não sei se Miriam, Rubens e Mira Daniela querem se apresentar para a gente fazer uma conversa, tá, Vicente? Sim, Tá não, claro. a gente aqui. Vocês querem se apresentar? Aqui, como os homens são a minoria, primeiro Rubens. Tá bom. Muito prazer, Vicente. Parece que pelo sotaque é do sul, né, Tchê? Sou do Sul, há uns 20 anos fora de lá, mas Ó, mantém. Boa! só que eu sou mineiro, mineiro agoianado. Então, eu moro aqui em Goiás, em Anápolis. Eu sou doutorando, estou estudando o tema depressão e ideação suicida. Eu sou religioso, sou frade capuchin. Estou estudando esse tema dentro da igreja, né, no sentido religioso. Fiz o mestrado na UCB mesmo há 10 anos atrás e retornei agora para o doutorado. Estou no segundo ano, tá? É um prazer enorme. Aí depois, quando entrar as curiosidades, depois da apresentação, eu vou colocar algumas questões para você. Deixa a gente se apresentar, tá? Não, claro. Agora a gente tem duas Miriams, né? Então, assim, eu falo Miriam e Miriam Daniela. Outra hora eu estava falando Miriam e a outra Miriam era terrível, né, gente? Agora Miriam e Miriam Daniela ficou melhor. Sim, passeio. Bom, prazer, Vicente. Meu nome é Miriam, médica pediatra. Estou no doutorado de psicologia. E meu tema é sobre a crença do milagre em mães de bebês com malformação. E eu fiz o mestrado, estou no doutorado agora, eu fiz o mestrado nesse tema, só que foi com a gestante. Meu mestrado não foi na UCB, foi na ESC, que é a Faculdade de Medicina do GDF, que só tem medicina e enfermagem, então eu tenho muito não limitada, porque eu sempre estudei em escolas pequenas, né, em instituições pequenas. A minha faculdade chama Escola Superior de Ciência da Saúde, a gente brinca que eu nunca saí da faculdade, né? Escola. E eu tenho muita curiosidade, porque desde o segundo ano de faculdade eu participo de grupo de pesquisa, eu gosto de fazer pesquisa, e agora não, sempre fui professora, desde que eu entrei para a residência de pediatria. Agora estou no Uniceub, você deve conhecer aqui, né? E preciso publicar, porque o Uniceub não me paga como professora de mestrado, e se eu não tiver publicação, não vão me pagar como professora com mestrado. Então, como diz o Rubens, a gente tem muitas coisas para perguntar, para discutir, para ver. E eu vou deixar a Miriam Daniela falar, depois a gente volta para a mesa para conversa. Que gracinha. Então, boa tarde, eu me chamo Miriam Daniela, fiz o meu mestrado em inclusão, né, escolar na UCB, estou fazendo doutorado também com o tema inclusão escolar aqui na UCB, e sou pedagoga da Secretaria de Educação, atuo, né, na equipe especializada e querendo saber muito, né, os caminhos para fazer uma publicação assertiva, né, saber como ter um bom trabalho para não dar tanto trabalho para as revistas. Sim. Obrigada. Não, de nada. E aí, você quer que a gente faça as perguntas? Acho que pode ser. Acho que ajuda. Você está na Universidade Federal do Espírito Santo? Não, na Federal Fluminense, de Volta Redonda. Tá, Federal Fluminense. Então, eu achei que era do Espírito Santo, porque o Agnaldo era do Espírito Santo. Sim. A gente também já se conhece, né? Antes dessas. Eu frequentei esses congressos lá que falou, a gente já foi junto pro da Associação Internacional, que lá foi em Chicago, nós dividimos hospedagem lá. Tá. Não, mas eu achei que vocês estavam na mesma universidade. Não. Essa foi da atenção minha, Vicente. Não, tranquilo. A revista eu também tenho, se porventura deixar de ser editor, acho que eu vou pensar
em Brasil, em mundo, em alguém para convidar, assim, para assumir. Não, eu tenho que ser mesmo. Então, qual, se vocês quiserem, então, Rubens, Miriam, Daniela e Miriam, quiserem fazer as perguntas. Acho que está um pouco na linha do que a Miriam já trazia. Eu acho que vai ser meio básico, né? Os passos, Vicente, você poderia descrever os passos para quem vai publicar? Porque eu já fiz publicações, mas não nesse cunho agora, né? Como obrigação de um doutorado e tal. Eu já publiquei, tem muitas coisas em revistas e tal, mas sempre eu fui procurado, então me pediam e eu escrevia. É bem o contrário. Agora eu vou ter que bater nas portas, né? Sim, sim. Então, os passos a atender às normas, né, das revistas, um pouco desses nuances aí, por favor. Tá. Não, assim, a primeira coisa é que eu olho, assim, os artigos chegam, eu faço uma checagem inicial, né, assim, então é ver se ele está atendendo às normas e eu sou bastante rigoroso, assim, com essa questão, assim, né. Eu que estou fazendo, normal, as revistas é treinar um aluno de graduação mais safo, assim, para verificar essas normas, assim, por enquanto eu estou fazendo também, porque eu recebi a revista em pandemia, eu não achei que eu ia conseguir fazer um treinamento legal, assim, né, para fazer isso, assim. Mas então eu reviso normas, né. Um negócio que eu olho, às vezes o autor não dá muita bola, e eu não estava dando bola quando eu comecei também na edição, que é o número de páginas. No meu caso, a gente conta por palavras, né? E se a interpersona recebe no máximo 7.000 palavras. Se tiver 7.001, eu vou mandar de volta para o autor o artigo para ele tirar uma palavra. Né? Por quê, assim? Porque dentro do contrato que eu tenho lá com o Psych Open, eu só posso publicar 250 páginas de PDF por ano. E se eu publico um artigo muito grande, eu estou deixando de publicar 2. Né? Então, por isso, e isso também tem uma lógica. O cara que vai diagramar, ele tem um limite de trabalho, ele é pago lá para fazer esse número de páginas, o revisor, idem. Então, eu tenho esse limite de páginas anual, então eu sou bem criterioso nisso, assim, né? Outra coisa que eu já olho e que acho que também uh, não só editor, mas quem está na vida acadêmica cria esse cacuete é referência, assim. Então, a referência é um cartão de visita, eu já bato de cara o olho, assim, eu já vou direto nas referências, assim, ver se o negócio está na norma da APA do jeito que eu quero, APA 7ª edição. Se não tiver, eu mando de volta, assim, né? O Aguinaldo, ele estava, quando ele era editor, às vezes é uma coisinha ou outra que escapou, ele mesmo corrigia e mandava o artigo tramitar, sim, para não travar o artigo por causa de uma coisa que fosse pequena. Tá? Eu estou mandando de volta porque senão o autor não vai nem saber que eu modifiquei aquilo lá, ele pode pegar aquela versão que está no notebook dele, no computador, enfim, para continuar a revisão nos processos que vêm adiante, assim. Aí aquele trabalho que eu tive para corrigir aquela coisinha se perde, né? Então eu estou mandando de volta para o autor fazer. Assim. Às vezes dá mais trabalho tu mandar de volta do que tu mesmo fazer, mas mesmo assim eu estou fazendo. E aí, e eu olho também outras coisas, que é o tamanho do abstract, se está no número de palavras certo, se keyword, se botou as keywords, as palavras-chave, às vezes esquece, se o arquivo está anônimo, são coisas desse tipo, assim. Eu tenho uma listinha assim do que eu olho e já vou checando. Outra coisa que a gente está checando também, que o Psych Open também me impressionou, foi verificar plagiarismo. Aí eu estou verificando o plágio, eu estou botando num software de plágio, o artigo chega, ele vai para o software de plágio. Eu não peguei um plágio assim desde que eu comecei a verificar nada, mas e depois eu comecei a fazer isso, e depois eu tomei por política, e os autores gostaram disso, pelo menos quem falou comigo. Eu mando aquele arquivo que o software que verifica a plágio, eu mando de volta para o autor, assim, dependendo de não ter nada para ele ter esse feedback, assim,
E também para mim, para eu saber, não, eu verifiquei, tá lá no sistema assim da revista. Então eu estou fazendo isso, né? Assim. E uma das coisas que é uma discussão sobre plagiarismo também, tá? Assim, que eu não sei como é que vai se lidar com isso, é porque se vocês publicam a tese, vai para a internet de vocês e vocês tiram um artigo da tese, o software de plágio vai encontrar a tese de vocês, né? Então tem universidade que decidiu não publicar a tese, tem que por mais que porque a gente sempre cita assim dissertação não publicada, tese não publicada, mas quando vai para a internet é uma publicação. Então isso é um problema. Eu realmente não sei assim porque eu também não estou na pele de quem está na pós-graduação para para tomar uma decisão dessas. Pois é, Vicente, aqui no nosso programa, a gente, depois que termina a tese, né, né, que a biblioteca recebe a tese, ele manda uma ficha para a gente e a gente informa para eles o que pode e o que não pode ser divulgado daquele material. Então, a gente só hoje encaminha apenas os arquivos eletrônicos, a gente não tem mais a tese em papel, né, como tinha antigamente, é só o eletrônico. E para a biblioteca, e aí eles só liberam, né, no banco de teses lá aquilo que a gente autoriza. Então, em geral, assim, introdução, né, que não, em geral não resumo, introdução, né, as referências, né, aquilo que você não vai usar de fato nos artigos. Até para evitar isso, né, e possibilitar as publicações. Eu acho que isso é legal, enfim, uma coisa que você tem que cuidar, né? Tem, mas a gente é rápido, né? A gente percebeu isso muito rápido. Já tem... não, ótimo. Tem programas que ainda não perceberam, né? E eu acho que vai começar a ter problemas. Na ESCS, a gente também, quando eu autorizei só publicar um resumo, eu não autorizei publicar a coisa. Eu não autorizei nem a CAPES a publicar a minha tese. Legal, eu acho que é um cuidado que é importante, assim, talvez se alguém quiser citar o trabalho de vocês mandem por e-mail, a pessoa pode escrever um artigo, botar na referência, tese não publicada, e eu acho que sim, mas se tiver na internet pode dar um problema nesse sentido. Que é o autoplágio, né? É o autoplágio. E até criar isso. Então, bom, programa de que você joga é a revista que paga. É a revista que paga, assim, eles estão pagando e eles pagam eles não deixam eu usar o programa nem para verificar plágio dos meus alunos, assim, que eu gostaria, porque eles pagam por análise. É uma coisa baratinha, assim, para eles são centavos de euros, né? Mas centavos de euros para a gente já não é tão baratinho para a gente. Pois é, Vicente, mas você sabe que tem alguns programas gratuitos, né, de plágio, né? Eu passo trabalho todos os meus alunos para programas de plágio. Legal. Eu faço manual, assim. Baixa o programa do Google, né, para assim, plagiador. Aí tem um que eu gosto mais, que eu baixo, ele já anexa o arquivo, ele já dá o relatório. O relatório chega para mim, se tiver algum problema, eu já mando para o aluno. Qual que tu tem usado só para... deixa eu pegar aqui o nome dele. Que eu sempre pego. Que a gente usa se chama Authenticate, o nome. Tá. A gente... Quem entrou agora foi a Ana. Ela também é do... Né, professor, boa tarde. Do doutorado. Só que ela está com Covid. Boa tarde, desculpa. Infelizmente não vou abrir o vídeo, mas estou tentando aqui ouvir, tá? Tranquilo. Prazer conhecê-la, a professora falou bastante, eu fui orientando a dela no mestrado, e na luta aí agora, né, professora, para poder continuar a vida acadêmica aí. Bom dia, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Melhoras, querida. Obrigada. Tô no meio do caminho, mas já está indo. Já tá. Amém. Eu acho que foi o que eu utilizei no semestre passado, que chama Plagium.
Plagium. São programas livres que ficam no Sim. Google. Que é legal também para, assim, quando eu escrevo um texto também, eu passo os meus textos nesse Plagium. Porque às vezes, Sim. sem querer, a gente pegou uma frase que ou que a gente já escreveu, ou que outra pessoa escreveu, que está lá sem querer. E é bom que a gente já checa, né? Então. Sempre acho uma coisa, mas tem coisa que não tem problema. Assim. Uma Tipo, lateral. eu usei uma escala Likert de 1 a 5, todo mundo fala isso aí ele vai pegar. Assim. Não, e quando você põe uma citação literal, ele também marca, né? Como sendo plágio. Sim, mas sim. Você vai lá e checa, pus as aspas direito, pus o número da página, né? Então já a gente já verifica tudo isso. Então tá. Você tinha umas outras questões também, né? Na verdade, eu fiz algumas perguntas para a doutora Cláudia, no sentido de ouvir de vocês como que é a questão da gestão da revista. Porque do lado da gente aqui, eu acho que você passou por isso, né? Do lado da gente é um saco publicar, porque vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai. E assim, eu acho que quando a gente entende mais o lado de vocês, esse processo deve ficar um pouco mais leve. E aí, algumas coisas você já falou, né? Tipo assim, por que não pode 7.001? Porque tem uma mantededora, essa mantededora gasta e tudo mais. Você falou que o editor não recebe, foi uma das perguntas que eu fiz. Parecerista não recebe, editor não recebe. Aí, quando você falou dos pareceristas, eu fiquei até condoída, assim, né? Depois que eu fiz o mestrado, chega um punhado de coisa para mim, de parecer, de eu fazer. Coisa da engenharia, eu sou médica, eu fico assim, o povo também não tem muita noção, né? Aí a hora que você falou, eu já fiquei com dó, eu falei assim, deixa eu voltar lá e ver algumas coisas assim, ver se não dá para eu ajudar. Mas assim, você manda assim, direto, porque a impressão dos e-mails que cai para mim é como se fosse uma máquina mesmo, sabe? É automático. Tipo, você já de um jeito diferente, você manda de uma forma diferente, assim, essa é a sua área que você trabalha ou não? Tá. Não, a gente tem um e-mail pré-escrito, assim, prezado, fulano de tal, assim, ele já bota o nome sozinho no e-mail lá. Você não gostaria de dar um parecer para o artigo no tal, aí eu já boto o resumo. Aí isso aí foi uma modificação que eu fiz no e-mail padrão, que teve gente que uma pessoa chegou assim, eu não vou dar parecer nessa revista aí que né, nem indexada de não sei o que, né? Se a revista fosse pelo menos indexada no Scopus, a pessoa falou assim, mas nós estamos indexados no Scopus, pô. Aí eu botei todas as indexação da revista no e-mail padrão, convidando, enfim, né? Então ele tem um e-mail padrão, mas quem é a pessoa que vai receber esse e-mail, eu tenho que ir atrás, né? Então, a minha técnica de caçar o parecerista eu recebi um artigo, sei lá, resiliência entre jovens, sei lá, de classe média no Paquistão lá. Aí vamos ver, aí eu pego, sei lá, esse aqui é um artigo de resiliência, vamos ver quem é que pesquisa resiliência. Aí vou lá, resilience, eu vou no Google Scholar, pesquisa em inglês que eu quero, foco é mundo lá, né? Isso me ajuda também, porque se eu precisasse de 20 pessoas no Brasil para pesquisar resiliência até achar meus 2, eu já teria problemas, assim, já seria difícil isso aí fazer para cada artigo, né? Então fui lá, achei, esse aqui é um fulano, eu só dou uma olhada para saber se alguém tem alguma carga de publicação na vida, se também prefere pessoas com doutorado, mas se a pessoa for um mestre que já tem lá, já publicou umas 5 publicações, tem algumas citações legais no Google Acadêmico, ele já serve, eu acho, como pareceria, já tem condições de emitir alguma opinião sobre aquilo lá, né? E aí, então eu verifico isso, e eu preciso de 4 dados sobre essa pessoa, preciso do nome completo, o e-mail para botar no sistema, né? Eu vou fazer um cadastro dessa pessoa, alguma coisa mínima sobre a área de pesquisa, que eu sempre alimento, porque se parecer isso eu posso convidar depois, então eu vou procurar por aquela palavra-chave, assim, então, sempre se acha alguma coisa, algum textinho sobre a trajetória dessa pessoa, essa pessoa pesquisa tal coisa, e instituição. Aí eu alimento essas informações lá no sistema e
já gera um e-mail com convite. Então, assim que tem sido feito, né? Depois de concluída a avaliação, eu no meu sistema eu dou, isso aqui é uma avaliação 5 estrelas, 4 estrelas, eu boto quantas estrelinhas que eu achei, se foi uma avaliação boa, ruim, mais ou menos, né? E aí, quando eu for procurar um parecerista, eu consigo já ver se é uma pessoa que deu um parecer direito, então depois isso vai facilitando, já sabe quem que tu pode confiar, né? Mas eu também tomei por política na interpersona de depois que uma pessoa dá um parecer, eu só peço parecer para ela depois de um ano. Para acho que respeito também ao parecerista, né? Senão vou, ai, esse cara porque ele é legal, eu vou ficar abusando assim. Uma coisa que eu desculpa, filha. Não pode falar. Não, dessa curiosidade, assim, do que é um bom parecer, o que não é, porque a gente recebe uns pareceres, assim, que a gente fica tão assustado às vezes, né? Como que é? Que critério que utiliza para dizer que é um bom parecer ou não? Assim, tipo, agora eu não sei se é o Publons, eu acho que está fazendo isso. Eles têm uma estatística do número de palavras que o parecerista usou para dar o parecer, e isso, por incrível que pareça, já é um indicador bom, assim, eu acho que já com uns 80% ou 90% de chance de acerta se aquele parecer é bom só contando as palavras que o parecerista usou, né? Tem pareceres que eu descarto, assim, se o parecerista me diz só assim, escreve uma frase, o artigo é muito bom, pode publicar, assim. Aí, esse parecer eu descarto, assim, eu não sei nem se a pessoa leu aquele artigo, né? E agora, um parecer bom é um parecer que eu acho engraçado os americanos, eles parece que já vem formatado para fazer um parecer direitinho, assim, né? Então ele começa fazendo um resumo do que leu. Esse é um artigo sobre não sei o que, tá, aí tem tais implicações. Eles começam com resumo. Aí depois já vem major revisions, os problemas maiores do artigo, e eles já colocam minor revisions também, uma coisa assim, na página 5, linha 4, faltou uma vírgula. Assim, então eles também colocam minor revisions, e sobretudo assim, eu tenho que tomar uma decisão se eu vou aceitar ou rejeitar aquele artigo, né? Aceitar de cara eu nunca vou fazer, praticamente ainda não fiz isso, né? Mas aí eu tenho que tomar essa decisão se eu vou pedir uma nova revisão do parecerista, né? Ou se eu vou rejeitar aquele artigo. Então, um bom parecer, ele cria essa argumentação e me sustenta, né? No que eu tenho que fazer. Isso aí é... Mas eu que decido o que eu tenho que fazer. Eu posso ter 2 pareceres mandando rejeitar e... Não, mas não vou rejeitar porque faltou uma coisa que o autor resolve com um parágrafo, assim, né? Então tem essa questão, né? Mas também assim tem quando eu comecei na revista eu estava achando que meu papel era dizer do artigo bom eu aceito, os artigos ruins eu rejeito, assim. Só que o que aconteceu é que eu comecei a aceitar muito artigo e agora nós estamos com uma fila de espera de 1 ano para publicar, assim, né? Então agora eu entendi que o meu papel não é esse, meu papel é selecionar os melhores 250 páginas para estar lá, né? Então é naquele ano. Então então tu vai subindo o sarrafo, assim, às vezes é um artigo que é bom, que eu acho que o autor consegue revisar, eu acabo tendo que rejeitar por causa disso, assim. Que ele é bom, mas ele não está nos melhores que eu vou conseguir publicar no limite que eu tenho. E aí, por isso também que explica esse tanto de parecer negativo, né? Sim. Talvez seja uma questão. Miriam, você ia comentar e eu te interrompi. Não, o que ele falou lá de o editor, você tem esse tanto de trabalho e não recebe, é tudo pelo amor, assim. Tudo pelo amor também.
eu aceitei a Interpersona, assim, por conta de ser um trabalho que eu dou conta, assim, acho que a projeção internacional que isso me dá, assim, é muito legal, assim, ter contato com gente, tudo que é lugar do mundo, eu gosto disso, dessa coisa, eu acho que foi isso que me fez topar, assim. Mas, e o amor também pela área, eu acho que a gente tem esse ideal, assim, é legal de ver, assim, que tu tá colaborando com a área, que tem um produto legal, assim, né? A gente só tem 3 periódicos de relacionamentos interpessoais no mundo, assim, que é a Interpersona, a Personal Relationships e a Journal of Social and Personal Relationships. Então são, acho que as 3 grandes, assim, que a gente tem. A Interpersona ainda está um nível abaixo, assim, em termos de citação, mas igual a gente recebe artigo de uns nomes que são ídolos meus, assim, e acho que isso também motiva, né? Porque esse autor é uma pessoa que eu tenho muito respeito, assim, na área, e é legal que eu também gosto muito, assim, putz, que legal que esse cara confiou um artigo numa revista brasileira, de um brasileiro, né? Porque podiam achar que, sei lá, uma revista predatória, qualquer coisa assim, só por estar no Brasil. Você falou uma coisa que é interessante, eu não sei se os meninos têm muita... Olha, se chama de menino, né? Mas os doutorandos aqui têm muita experiência assim, no que é uma revista predatória. Será que você podia falar um pouquinho sobre isso? Tá. Não, revista predatória é uma revista que ela vai te cobrar para tu publicar, e aí não interessa a qualidade do que está publicando, né? Então, simplesmente te pagou, eles vão botar o texto praticamente do jeito que está lá e publicar, né? O problema dessa revista predatória é se isso aí é uma coisa negativa para o currículo de vocês. Assim, se alguém olhar um currículo, putz, a pessoa está publicando em revista predatória, já vai torcer o nariz, olhar meio com um olhar assim meio de desdém, né, para vocês. Então, não façam isso, é se queimar, né? E também é importante que tem revista que está com nota A1 na CAPES e que é predatória. Isso não é não é a garantia, assim, olhar para a avaliação da CAPES e dizer que essa revista é boa. Então tem que tomar cuidado com isso, né? E essa semana, a última reunião que eu tive com o Psych Open, eles me mandaram falar do conselho editorial, né? Aí, o que é o conselho editorial? São grandes nomes na área, assim, são pessoas de muito destaque que vão ser membros daquele conselho editorial. E aí eu fiquei, por que eu preciso do conselho editorial? Vou ter um monte de gente que vai estar com o nome contando para o currículo, assim, que é do conselho editorial na revista, e não vai fazer nada para a revista, não vai me ajudar, né? E aí que eu fui entender, eu tive que marcar uma reunião com eles para eles me explicassem. Então, o conselho editorial funciona como se fosse o fiador da revista. Então, uma revista séria, ela precisa de um conselho editorial que é para dizer, o fulano de tal, que é o bambambam na área, ele é um fiador da qualidade daquela revista. Assim. É uma revista que é muito boa, pode confiar, se tu tá desconfiando, pergunta para ele. Assim. Então, por isso que eu preciso do conselho editorial, né? Mas, assim, tem revista predatória que copia e cola uns nomes e bota lá sem consultar a pessoa, né? Então, não é também uma... A ideia é boa, mas não é também uma garantia 100%. Fator de impacto também não. O fator de impacto a gente não está no Web of Science, né? Que é o que precisaria para ter um fator de impacto lá. A gente tem um fator de impacto do Google Scholar, né? E geralmente, eu acho que isso aí é uma... Eu acho que é muito difícil a revista predatória ter um fator de impacto bom. Eu acho que isso é um critério bom para você separar uma revista que não é predatória, né? Pois é, porque complicou aí nesse sentido que você falou, de que até tendo A1, sendo uma revista A1, pode não ser, estar lá no... aparentemente é reconhecida, mas ela não vai ter essa credibilidade, pode ser uma revista predatória. Porque, assim, tipo,
o critério que a CAPES usa é somente indexação, só assim, mais nenhum. Se a revista é indexada no Web of Science, que é difícil de conseguir essa indexação, está indexado não sei aonde, no Scopus e assim por diante. Tá? Esse é o critério que a CAPES usa. E só que essas empresas, Web of Science, são empresas. Assim, se a revista predatória se pagar e pagar bem para um indexador, eles botam lá. Assim. Então não é tão certo esse critério que a CAPES usa de olhar só para o indexador. Entendi. Mas fator de impacto para tu conseguir que um artigo seja citado, assim, eu gosto muito dessa história de citação como critério de avaliar, assim, porque se o artigo é citado, ele teoricamente é um bom artigo, independente de onde esteja publicado. Então eu acho que é um critério que é bom, embora tenha falhas, né? Eu posso fazer uma revista predatória e ficar gerando citações artificiais, assim, também. Né? Nenhum critério de avaliação de revista é infalível. O Covid mostrou isso, né? O Covid também partiu muito para a história do pré-print também, né? Que não sei se sabe o que é o pré-print. Como a gente precisou no Covid de publicações rápidas, não dava tempo de fazer a tramitação, então se criou essa onda do pré-print, né? Tu vai para o Cielo, tem o Cielo pré-print, eu publico o texto antes dele passar por avaliação lá para. Então eu posso citar aquele material, mas ele não é um texto avaliado por pares. Então, posso colocar o que eu quiser lá. Até você estava falando dessas coisas da revista predatória, da cobrança, né? E você falou que não é muito a favor da cobrança. Alguns periódicos, né, reconhecidos no Brasil, assim, que a gente, né, mas reconhecer, resolveram cobrar, né, e cobrar caro a publicação, né, e nem por isso o processo é mais ágil ou as coisas funcionaram melhor, né? Então isso acho que é uma questão, né, que a gente pensa, né. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você falasse assim, em relação às cobranças, o que te incomoda, o que você acha que não é legal, cobrar para publicar, claro que não de forma predatória, porque eu entendo teoria e pesquisa, avaliação psicológica, elas não são revistas predatórias, pelo menos do meu ponto de vista. Tanto que você acaba recebendo as negativas mesmo. Bom, tem várias coisas, sim. Tipo, primeiro que alguém tem que pagar pela revista. Assim, a revista ela não fica de pé se ninguém pagar, assim. E na minha opinião, quem tem que pagar a conta é a sociedade, assim. Eu odeio dizer isso, assim, mas na minha opinião, tipo, a sociedade tem que não é uma coisa que é tão pesado assim para a sociedade, perto do que se arrecada de impostos, financiar algumas revistas científicas de qualidade, né? Então, para mim, no meu entender, eu acho que tem que vir de financiamento governamental, assim. No meu caso, eu acho que também é um negócio, assim, foi uma conquista do Aguinaldo, mas eu acho, muito legal o governo alemão reconhecer um periódico brasileiro como algo de qualidade e resolver botar dinheiro na gente, né? A política de investimento governamental eu acho contrário, porque ela não investe no periódico, ela investe no autor, assim. Então, se eu sou um autor que tem uma bolsa, sou pesquisador 1A lá do CNPq, eu tenho uma taxa de bancada que eu posso gastar com publicação. Eu acho isso antidemocrático, assim. Eu acho que deveria se investir no periódico, para o periódico ser gratuito e todo mundo pode mandar o seu artigo para lá, né? E agora as revistas tipo Reflexão e Crítica, Teoria e Pesquisa, que cobram, enfim, para publicar, elas são revistas que também atingiram um nível de excelência e se não cobrasse, eu acho que também ninguém ia dar conta de pegar a quantidade de artigo que eles devem receber. Assim, tem esse lado também, né? Se permite cobrar, assim, mas eu, assim, Vicente, eu nunca... Já paguei, já consegui com autores que pagam, assim, já publiquei com autores que pagam, mas eu não gosto de pagar, eu prefiro publicar
numa revista menor e gratuitamente. Eu Vicente, né? É a história de por que tu vai comprar uma bolsa Louis Vuitton, assim, tipo, é pela grife, assim, se for para carregar a tua carteira, tuas tralhas, a bolsa do camelô faz isso, assim, né? Então, e acho que essa história de pagar a publicação tu paga pela publicação pelo mesmo motivo que tu compra uma bolsa Louis Vuitton, assim. Então Adorei essa comparação sua. Não necessariamente tem a ver com qualidade, né? E nem com o conteúdo que está lá dentro, mas tem a ver com a marca, beleza. Mas, às vezes, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz o mestrado, o meu tema era bem psicologia, né? Então, as revistas que iam aceitar era psicologia. Mas, como meu mestrado em ciências da saúde e eu sou médica, tinha que ser revista medicina até B2. As revistas que eu ia achar de medicina B2 que aceitavam o tema psicológico, era com tudo paga. Isso aí é complicado também. Pelo que eu entendi, eles vão unificar os qualis, porque essa coisa de ter um qualis para cada área eu acho muito complicado, né? Que até eu ia entrar no pós-graduação da administração, estava a fim de entrar. Aí eu publiquei numa revista que é A2 e ela cai para B5 na qualis da administração, assim. Aí não atingi os critérios deles, mesmo tendo publicado em revistas que são boas, assim. Tipo, mas essa história de ter qualis diferentes para cada área acaba sendo meio injusto, assim. Eu acho que é injusto assim, para diferentes áreas. Por exemplo, tem a pessoa mesmo que eu né, ela é uma revista multidisciplinar e acaba não tendo um qualis tão representativo nas diferentes áreas, né? Porque você não tem uma avaliação multidisciplinar da revista, né? De revistas multidisciplinares, né? Você tem por área, então ela... A gente publica na área de relacionamentos interpessoais, né? Eu recebo alguns artigos da comunicação, da área da comunicação manda artigo para gente, do direito, estava tramitando há pouco, e por aí vai. Assim, acho que eu já dei parecer em artigo de administração também, que você... Administração vem também. Acaba sendo ruim por conta disso. Para isso, eu também, assim, e eu acho que o Aguinaldo tinha a mesma visão, a gente não está nem um pouco preocupado com o qualis, assim, que justamente porque a gente quer saber de internacionalmente como é que está sendo visto, né? Qualis é legal, a gente é A2, a gente não está mal no qualis, mas... Mas eles já viu muito essa crítica também ao jeito que é feito o qualis da CAPES, eles estão prometendo melhora, mas até hoje não saiu, né? Mas é importante ver isso também, que a revista ela analisa, faz uma crítica a como que eles são avaliados, né? Até para ganhar esse cenário internacional, né? Sim. A outra coisa que eu acho também é legal de falar, assim, que eu na Interpersona também, e é uma discussão também, acho que é pessoal, eu decidi, eu não peço parecer de comitê de ética, assim, tá? Sim, então praticamente toda a revista nacional vai pedir isso, assim, primeiro eu acho que seria impraticável eu pedir isso, ter um parecer de comitê de ética, né, porque cada país deve ter uma legislação diferente, ética, eu teria que estudar, cara, dos diferentes países, assim, não é inviável, e eu também não posso, se o artigo for brasileiro, eu vou pedir que essa legislação conheça, eu acho que é injustiça com o brasileiro pedir uma coisa a mais, né? E eu também sou contrário a essa coisa de ter que aprovar um projeto em comitê de ética, assim, que eu acho que não garante nada de ética, é uma burocracia, assim, que... Então, essa é uma visão pessoal minha, assim, então... mas, assim, eu acredito que os indexadores pedem, a revista faz essa exigência muito para obedecer o indexador, o órgão de fomento que exige, então tem essa questão, né?
Mas eu, por mim, não pediria parecer de comitê de ética. Eu acho que o parecerista pode avaliar essa questão se tiver um problema ético. Aí o parecerista ter esse poder de barrar, assim. E, aliás, eu acho que é mais eficiente o parecerista fazendo isso do que o comitê, assim. Eu nem sei o que se faz na revista, está relatado, na pesquisa como todo está relatado, né, Vicente? Sim, tem mais isso. Difícil o parecerista também, às vezes, pegar alguma coisa de nuance, né, de desrespeito, alguma coisa assim que a gente às vezes vê, né, numa pesquisa. Sim. Mas você não cobra nem que seja passado pelo comitê de ética. Não, nem... Acho que algumas revistas que solicitam que a gente diga apenas que cumpriu os parâmetros éticos né, de proteção às pessoas, né? Mas aí ele fala de uma legislação mais internacional, né? Código de Nuremberg, essas coisas, né? E você cumpriu, né? Mas não necessariamente que você foi aprovado. Sei lá, como é que eu vou saber se Gana exige parecer de comitê de ética lá, assim, eu não posso pedir do autor lá, assim, uma coisa... Ele cumpriu a legislação do país dele. Você pode exigir, talvez assim, que ele declare que cumpriu, né? Isso, eu acho que é o máximo que posso pedir. Mas aí você acha que a sua mantenedora, ela exige? Não. Não, a minha não, assim. Internacionalmente não estão pedindo isso. Isso é até mais um motivo para publicar fora do país. Que eu até tenho incentivo, assim, a publicar fora do país. As revistas internacionais boas, assim, elas têm um índice muito grande de desk review, vão rejeitar, assim, tipo, olhei para o teu artigo, achei que não tem cara de um artigo vai ser aceito, não vou mandar para parecerista, tô rejeitando. Isso pode acontecer. Mas se eles decidirem tramitar o artigo, nos 3 meses vocês vão receber o parecer. A Interpersona eu tô conseguindo uns 4 ou 5 meses, mas eu quero chegar em 3. Acho que é viável, né? Então as revistas internacionais vocês vão conseguir esse parecer num tempo menor do que dentro do Brasil, né? O único, porém, é que vão ter que escrever em inglês. Assim, já vai ter que escrever em inglês direto para mandar, assim. Mas eu considero que a gente, como autor, é melhor tratado, assim, nesses periódicos de fora. Uhum. Eu estava pensando isso. Um dos critérios, então, é que esteja em inglês. Sim, tu já escreve de cara em inglês o artigo. Assim, esse é o principal porém, né? Assim, que é um porém, também é um benefício para vocês publicar em inglês, né? Assim, é mais difícil, mas é um investimento. Um artigo vai ser mais visto, mais lido, mais citado. Eu acho também que cada artigo em inglês que a gente escreve, a gente está evoluindo na aprendizagem, né? Uhum. E vocês têm essa questão de rever o inglês das pessoas? A mantenedora tem? Sim, eles revêem lá na Alemanha, assim. Eu não sou nativo, meu inglês me comunico bem, mas não tenho a menor condição de fazer um trabalho de revisão, assim, menor capacidade, né? Uhum. E ainda bem que eu tenho eles e o Agnaldo até me dizia assim, tipo, essa questão, se tiver erro, pode aceitar o artigo que ele não vai passar por ele, porque eles são muito bons lá, assim, para fazer isso. São bons de verdade, assim. Mas claro que eu também, o que eu vejo de erro, independente da fase do processo editorial que eu vi o erro, a gente tem que corrigir. Não é porque é um erro de revisão de coisa mal escrita que eu não vou dizer só porque já tem um corretor lá no final, né? Entendi. Agora, eu queria te perguntar, assim, dentro disso que você também... Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, Rubens e Miriam. Tranquilo. Não, está dentro do que ele falou já, esse roteiro, né, a exigência. Eu percebi que a exigência tem muito a ver com a trajetória da própria revista, mas tem coisa que acho que deve ser comum, né, Vicente? Esses pontos, os passos ali
Eu não sei se falou para você as só para mim. normas, as referências. Sim, né? sim. Eu acho que metade dos artigos que eu recebo eu devolvo, assim, por uma questão de norma, de referência, assim. Aí o pessoal corrige, aí volta e agora, assim, vão começar a tramitar. Mas uma coisa ou outra é bem normal de aparecer, né? E claro que isso atrasa o processo editorial, porque às vezes eu tô com tempo de olhar, às vezes eu tô na semana de prova, não, só daqui a 2 semanas que eu vou pegar a revista, assim. Então, aí, aí às vezes o autor perdeu o trem daquela semana que eu estava dedicado, enfim, mandou depois. O Aguinaldo tinha uma rotina, ele pegava na sexta-feira de tarde, era o dia dele mexer na revista. Eu já sou mais quebrado, assim. Às vezes sobrou tempo eu mexo, não sobrou eu deixo um pouco de lado, dou umas 2 semanas, depois pego de novo. Eu estou fechando porta, essas coisas, porque a minha filha agora está tendo aula de trombone, que ela toca trombone, está fazendo barulho aqui. Eu estou preocupada com o microfone e com o barulho que está vindo de lá. Uhum. Vicente, desde que você falou uma coisa que fiquei encapsulada aqui, mas eu sei que é uma pergunta assim, enorme, tá? Então, você vê que você consegue falar isso assim. O que é um bom artigo? Você disse assim, eu olho, se for um bom artigo, eu encaminho, né? Eu fiquei pensando, sempre perguntei o que é bom, mas na verdade eu devia perguntar o que é um bom artigo. O que você considera? Quando você pega um artigo para dizer assim, esse cara aqui é bom, vale a pena eu despachar. Você fala assim, não é excelente, mas é bom. Eu acho que o bom artigo, acho que tamanho de amostra, acho que é um negócio que eu gosto, eu tenho uma veia quantitativa na minha... que o tamanho de amostra permite fazer muitas coisas, permite ter mais confiança nas inferências que vai fazer. Isso é um negócio que eu gosto, né, bastante. E eu acho que eu gosto de um artigo que seja inovador, que seja a pessoa fez alguma coisa diferente naquele artigo, né? Que tu vê que a pessoa está gerando conhecimento, que a pessoa tem uma pergunta de pesquisa e ela respondeu, que a pergunta é interessante e ela respondeu aquela pergunta com embasamento, ela contou a história daquele estudo de uma maneira linear, direitinha, né? Eu acho que esse é o meu conceito, assim, de um bom artigo. Um artigo que respondeu uma pergunta interessante de pesquisa e com um embasamento bom. Aquela coisa assim da forma, tipo a introdução bem embasada, sim, sim. Um método, né? A introdução também, tu já bate o olho, tu vê se a pessoa está usando... Tem revista que está pedindo, eu quero 50% nos últimos 5 anos nas referências, assim, a gente não colocou isso, mas tu vê que se a pessoa começou a usar muita referência antiga, aquilo depõe contra, né? Assim, eu não tenho eu não gosto de ter um dado quantitativo, assim, para avaliar isso, mas de qualquer forma, se a pessoa não caprichou em atualizar as referências, isso é ruim, né? E referência também, acho que faz uma conversa, pega diversos autores e faz essa conversa, né? De uma pesquisa com a outra, né? Então, e acho que tem a história da tese, da antítese e da síntese, eu acho que isso é legal, que ele é um artigo que a revisão vai colocar diferentes pontos de vista e dizer por que esse ponto de vista aqui é mais legal, o que se apoia nesse ponto de vista, nessa teoria, nessa corrente teórica, né? Mas sem deixar de expor os críticos desse ponto de vista, né? Então eu acho isso interessante, né? E a discussão, eu acho que é apoiada nisso, toda essa discussão que está tendo em alguma temática na literatura científica leva a pergunta de pesquisa e aí na discussão tu vai abrir de novo, vai
retomar a tua literatura, dizer como que teu artigo se insere melhorando a literatura científica, né? Trazendo uma contribuição nova, eu acho que isso é... Você lê então todos os artigos que você recebe? Eu leio quando o artigo chega, eu vou bater o olho. Tá? Eu vou ler o artigo depois que eu tenho os pareceres na mão. Nossa, o que você está falando, assim, parece assim, que você tem que ler tudo. Eu não daria conta de ler, depois ler de novo. Nossa, né? Senhora, meu Deus. E às vezes, por conta disso, às vezes eu estou encaminhando artigos para pareceristas que não precisavam, eu podia rejeitar direto. Mas como a gente está lidando com esse fluxo aí, um artigo por semana é mais ou menos uma média do que a gente recebe. Tem semana que não vem nenhum, tem semana que vem 3, mas na média dá mais ou menos isso, né? Aí eu consigo encaminhar assim para pareceristas e dar conta, né? Mas eu prefiro fazer essa leitura com o parecer, que aí eu quero entender também se aquele parecerista tem razão, se aquele parecerista está falando certo, se eu concordo com o parecerista, né? Principalmente porque a coisa mais normal é vir parecer dissonante. Um parecerista acha maravilhoso, outro acha que tá uma porcaria. Assim. Então isso é uma coisa muito normal. Então tu tem que ler o artigo e entender quem que tem razão aqui nessa história. Às vezes é quem tem melhor argumentação também. Sim, exatamente. A gente vai pela argumentação. Assim, o cara diz que é ruim, mas só diz que é ruim. Assim, não diz por quê, não me convenceu. Nossa, mas isso é interessante você trazer, né? Que às vezes a gente fica também, quando está escrevendo, pelo menos eu, quando estou escrevendo um artigo, um manuscrito, fico tão preocupado com a forma, né? Que tem que ter os autores internacionais mais relevantes, que tem que estar nos planos, que a escrita tem que ser no formato da APA, né? E que tem que ser objetivo, que não pode isso, que não pode aquilo, que eu acho que é uma hora que a gente acaba se perdendo até no conteúdo, nessa preocupação de ter forma. Então, pelo que você está me falando, que talvez isso seja o menos importante, mas o importante é a própria lógica da escrita, da discussão. Eu não sei, a forma. Os dois são importantes, porque a forma é um pré-requisito. Assim, eu nem vou saber se o artigo é bom ou ruim se a forma estiver errada. Né? Então, tem isso também. Então, tem que preocupar com os dois. Tem que preocupar com os dois, que eu vou. E também se a gente está usando APA 7ª edição, né? Se a coisa mais normal é a pessoa não escreve o DOI no formato de website. Escreve DOI, 2 pontos e bota. Então esse aí eu mando de volta. Assim, outra coisa também, isso aí. Tem outra coisa que eu acho que é uma dica importante. Tem um. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link aqui para vocês. Eu tenho um chat aqui. Deixa eu ver se eu acho o chat, está aqui. É esse link aqui que eu mandei, tá? Vocês colhem as listas de referência ali, ele vai achar todos os números DOI dos artigos para vocês, tá? Eu indiquei nas normas da revista para os autores ir nesse site que eu não quero artigo com DOI faltando. Assim. Aí se o autor não foi, eu respondo, vai no site e pega todos. Não é eu que vou lá e vou consertar os DOIs para você, né? Então terminou o artigo, até para o desencargo de consciência, ver se não faltou nada, bota para pegar esses DOIs lá. Porque essas coisas dão muito trabalho. Nossa. Se for caçar um por um, dá trabalho. Eu já faço a minha lista, eu já coloco o DOI de tudo. Só que eu colocava só o DOI e o número, né? Depois eu falei, agora tem que colocar HTTP. Agora é o website, mas se for 6ª edição, é o DOI e o número mesmo. Agora a gente muda tudo. Mas, enfim, também depende muito da revista, né? Sim. Tem revistas, agora estou terminando para submeter para Ciência e Profissão, que ela está pedindo as normas da 6ª edição. Aí eu não sei se é o site que está desatualizado,
ou se a revista mesmo não está aceitando ainda a sexta edição. Não, ainda tem essas coisas. E a gente não precisa saber, né? E é difícil atualizar o site, porque eu peguei a revista do Aguinaldo. O Aguinaldo estava trabalhando com sexta edição. Aí da minha mudança, não, já vou. Agora que eu tô assumindo, eu não vou nem começar com sexta, já vou. Só que tinha tanto lugar no site que eu tinha que trocar que eu não sei se eu troquei em todos a norma, assim. As normas da revista estão em 500 lugares do site e eu tenho que entrar em todos. Né? Tem isso também, né? Acho que é trabalhoso. Gente, mais alguma questão aqui para o Vicente? Então, Vicente, eu agradeço, mas você quer comentar, trazer mais alguma coisa aqui para a gente? Não, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês estão gravando, né? Que tem um reczinho ali. Tá? Eu não sei se vocês conseguem me mandar essa gravação. Eu tenho 2 canais no YouTube, até pensei em botar essa conversa num, assim, acho que talvez fique legal. Deixa eu botar aqui. Mas se todo mundo autorizar, porque tem as nossas caras, mas... Ah, tá, Por mim não tem problema, não. Uhum. Ok, tranquilo. Por mim também está autorizado. Tranquilo. Tá, ótimo. Eu também, não estou aparecendo, então tá tudo bem. Tá com medo de transmitir Covid, né, Ana? Me dei bem. Covid por internet. Então, pronto. Então, eu vou fazer essa propaganda aí, são 2 canais no YouTube, é o GAT-UF, que ele é de psicometria e estatística, onde eu botaria essa discussão também, né? E o Científica Aliente é sobre ciência do amor, que é minha área de pesquisa. Então, são estudos científicos sobre amor. Esses 2 canais, se vocês quiserem se inscrever, é sempre bom, assim, sabe? Que legal. Eu acho que eu tô até fazendo merchandising do Científica Aliente. E aí segura do outro lado aqui o GAT-UF. Ótimo, estou até salvando aqui. Bom que você coloca lá, você marca a gente também faz da universidade. Não, ótimo. Da universidade. Eu te mando, demora um pouquinho para baixar a gravação, mas assim que baixar eu te mando. Tá. Tá bom? Eu acho que talvez até... Eu devo ter que, algum jeito de eu baixar aqui também, né? Provavelmente deve ir para o seu e-mail. Tá. Tá, mas aí qualquer coisa eu já mando para você, Vicente. Não, ótimo. Queria agradecer muito, então, sua participação aqui na nossa aula. Acho que, para mim, foi bastante esclarecedor, uma visão muito ampla, né, desse processo de editoração. Acho que é sempre... Para mim, pelo menos, é uma coisa assim, que fica muito assim, mágica, né? Que eu mando, vai lá, fica lá no site, daqui a pouquinho vem um e-mail, e você responde e-mail. Você não sabe exatamente ali o que acontece, né? Às vezes é o contrário, né? Eles mandam para a gente também, a gente vai lá, responde, põe ali no site, e aí a gente não sabe muito bem o que acontece com essas coisas. Mas, então, foi muito rico. Agradeço muito a sua participação aqui na nossa disciplina, né, de seminários. Né? Espero que a gente possa também sempre, né, encontrar um canal aberto ali na Interpersona para mandar os nossos trabalhos, né? Que acho que também esse contato. E agradeço muito, assim, acho que foi muito rico para mim sua conversa aqui conosco. Não, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é sempre também um prazer discutir essas coisas. Falar da Interpersona é sempre ótimo. Obrigado, Vicente. Obrigado pelos esclarecimentos. Algumas coisas ficam aí como desafio, né? Mas é importante escutar até para a gente ir já evitando, quem sabe, alguns erros. Um abraço. Um abraço, obrigado. Foi ótimo. Obrigada, Vicente. Valeu, obrigado. Excelente.